boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no canal Macumbajá, trazendo um vídeo, trazendo um pouco de conteúdo para vocês. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para Carolina Reiter da Bahia. Carolina, um grande abraço. E queria mandar um beijo para a Eliane de Pondá, tá? Do Axé Campinho, lá do Axé Oiajindê. Eliane, um beijo para você, tá? E o assunto de hoje é Exu Catiço, a origem de Exu Catiço, de onde veio, qual é a data que ele tem origem histórica no Brasil. Então nós vamos falar um pouco disso. E para falar disso, eu tenho que falar um pouco também de história do Brasil, porque muitos entendem que o Exu Catiço, ele nasceu com a Umbanda, mas não. A origem dele é muito mais antiga. Se nós formos falar apenas de Brasil, a gente pode começar falando da Jurema e do Catimbó, tá? Que remonta o século XVI. Inclusive, Jurema é a denominação de uma planta brasileira chamada Mimosa hostilis e significa, junto com Catimbó, significa fumaça de mato. Tá? Isso vai remontar também algumas coisas referentes à origem histórica do defumador. Tá? É um costume nosso. Mas, falando mais especificamente de Exu, bom, nas cidades de Codó e de Santo Antônio dos Pretos, no Maranhão, desde o século XVIII, desde 1780, com o Terecô, já se falava dessas entidades. Então, eu jamais poderia dizer que o Exu Catiço, ele provém da Umbanda, que vai ter a sua origem aqui em 1908, tá? Já no século XX. Então, Codó, em 1780, já falava de entidades Exu Catiço no seu Terecô. O que é o Terecô? O Terecô é uma denominação religiosa muito parecida com a Umbanda. Ele traz esse laço com a Umbanda. Quem olha até acha que se trata de Umbanda, e realmente eles guardam uma relação muito grande. Tá? Cidades de Codó e Santo Antônio dos Pretos eram mercados escravagistas. Então eles tiveram uma grande influência banto. Tá? Então guarda relação também com Angola. E isso reforça uma tese desenvolvida por algumas pessoas que eu conheço, onde eu posso concluir que o catiço não é simplesmente uma entidade, e sim uma inquice, deve ser tratado como tal. Por isso que aqui na minha casa ele é cultuado como um orixá, como uma entidade de tão valor quanto um bara, quanto alguém nessa magnitude. E os assentamentos que são montados aqui na minha casa são trazidos da mesma forma. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco sobre a minha história com o catiço, mais especificamente com a Dona Maria Mulambo. Bom, tudo que eu sou, tudo que eu conheci em termos de religião, se originou num quarto de Exu Catiço, Maria Mulambo. Essas orientações para mim elas foram sempre muito precisas. A minha origem na religião ela se deu por amor, por encantamento. Isso veio através do meu pai, que se cuidava num terreiro onde tinha uma vovó Cambinda, e essa vovó Cambinda, depois de algum tempo, passou a não vir mais. Isso é muito comum nos pretos velhos, que dizem que estão muito cacurucais, ou seja, estão muito velhos. E a partir desse momento, essa preta velha, vovó Cambinda, falou que ia entregar o meu pai a uma entidade que cuidaria dele para todo sempre. E assim se cumpriu, onde essa Maria Mulambo trouxe todas as coisas possíveis e imagináveis em termos de benesse. Então, o meu respeito por catiço ele é muito grande. As orientações desse Exu na minha vida, assim como de outros que eu conheci, foram sempre muito precisas. E é uma coisa de muita emoção. Isso me traz muita emoção, porque tinha enlaces familiares. Tá? Então, eu cultuo, sim, Exu Catiço. E Exu Catiço, para mim, é tão importante quanto qualquer orixá que possa estar hoje dentro da minha casa, quanto qualquer orixá com o qual possa ser iniciado. Então, o meu respeito por Exu Catiço,
a minha devoção por Exu Catiço, ela é muito grande, ela é muito grande. E o Ifá também explica isso, né? Não pelo culto de Egungun, como algumas pessoas colocam, mas existe um culto através do culto de Egungun aos Iuís, que são espíritos, ou Essais, tá? São espíritos de antepassados. Então existe esse culto a Iuí, a Essá, que é acessado através de Egungun, segundo o Ifá, e isso trata de ancestralidade. E isso é uma correlação muito forte, não é difícil nós ouvirmos relatos de pessoas falando que acreditam que os seus catiços, né, e até outras qualidades de espíritos, como preto velho, como caboclo, mas falando que os seus catiços eles guardam uma relação com pessoas que já são falecidas e que foram das suas famílias. Em relação a isso, eu tenho uma história, inclusive, da Farrapo, né? Maria Farrapo. Eu conheci uma Maria Farrapo que vinha com características muito semelhantes à mãe da médium que recebia essa Maria Farrapo, que recebe até hoje essa Maria Farrapo. Não vou citar aqui nomes, mas é um espírito muito evoluído, que traz sempre orientações precisas, fala de coisas precisas, tem conhecimento. Então, gente, é mais um motivo pelo qual eu defendo que algumas coisas se cruzam, que a Umbanda não é uma coisa assim tão fora de propósito ou sem fundamento, né? Que ela faz sim como eu poderia dizer, essa ligação, sabe, entre o que é cultuado na África e o que veio para o Brasil, porque quando a gente vai olhar o Terecô, eles falam de Eleguá. Eleguá é Exu, na linguagem do Ifá cubano, de Lucomi. Então, a gente percebe que existe uma interação muito grande. Não tem como falar de Exu Catiço achando que Exu Catiço é escravo. Essa visão, ela me incomoda particularmente. Exu Catiço não é escravo. Exu Catiço é um ancestral nosso. É um ancestral nosso. Para mim, Exu Catiço é uma inquice. Está intimamente ligado com Angola, está intimamente ligado com esse culto a Iuís, culto a Essais. Então, o culto de Catiço é importante sim, na minha opinião, ele é importante sim. Pode ser uma coisa regional, pode ser uma coisa muito mais voltada para a religião, como é vista no Brasil, mas eu cultuo, para mim é importante, para mim dá certo, e eu indico aqueles que têm como eu diria também, essa vocação com catiço, que cultue seus catiços, que respeite, que trate-os bem e que escute questões relacionadas a orientações de catiço, porque no meu caso sempre foram muito precisas, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre assentamento de catiço, tá? A gente vê muita coisa dentro da religião e, sinceramente, isso me traz um certo descontentamento. A gente vê cada catiço, eu tive a oportunidade de ver um catiço assentado de uma forma que faltam elementos. Então eu trouxe aqui alguns elementos para mostrar para vocês o que vai num assentamento de catiço, porque às vezes as pessoas dão muito valor a questões como imagem, né, que é chamada de vulto, ou uma argila marajoara ou algo do tipo, e esquecem determinados fundamentos. Então, isso aqui é um fundamento importantíssimo. Tá? Isso aqui é uma fava de Exu. Tá? Isso vai dentro do assentamento de catiço. Outra coisa que vai dentro do assentamento de catiço são essas duas favas aqui, conhecidas como olho de Exu e olho de Pombagira, ou então olho e tento de Exu. Bom, essas favas,
elas vêm de situações naturais, são sementes de árvores e tem tudo a ver com a cultura também de orixá, também de quice, também de vodum, porque existe um termo que é Kosi-Ewe, Kosi-Orixá, ou seja, sem erva, sem orixá. Orixá é importante, sim, dentro do ponto de vista do sacrifício animal, claro que é. É importante você ter o egé, mas você ter situações como favas tão pequenas, situações tão pequenas de plantas é fundamental. Tá? Esse tipo de coisa entra em situações de atim, tá? Que são pós, saçanha, abô, entre outras magias. Isso muitas vezes é reduzido a pó, é misturado com outras coisas. É claro, eu não estou falando que você precisa só de elementos e que você vai trazer os elementos e acabou. O orixá está pronto, o exu está pronto, o catiço está pronto. Não, não é isso. A nossa religião é rezada, as pessoas precisam conhecer rezas, precisam saber o que estão fazendo para não fazer besteira. Porque o que a gente vê hoje é uma sucessão de besteira e a vida das pessoas não vai para frente, pelo contrário, as pessoas ficam perturbadas, elas perdem emprego, elas perdem determinadas condições que elas tinham antes de fazer, porque as energias são manipuladas de forma errônea. Tá? Outra coisa que entra no assentamento de catiço, isso aqui é um carvão coque, tá? Ele tem esse nome porque ele advém de um processo chamado coquerização. Tá? Ele é submetido a uma temperatura muito alta. Isso é um carvão mineral, tá? Diferente daquele carvão vegetal. Isso aqui não é um pedaço de pau que é queimado. Isso é um carvão mineral. Tá? Então, como tal, ele tem fundamentos, ele tem propriedades. Tá? Depois, deixem aí os seus comentários me perguntando em relação a determinados fundamentos. As pessoas que eu consegui verificar que realmente são da religião, que não estão ali especulando, elas vão ter uma explicação, tá? E dentro do possível eu vou atendendo as pessoas e as dúvidas. Falem também, comentem se vocês querem vídeos com mais fundamentos, com mais explicações, e eu vou indicar também alguns vídeos de canais parceiros, como Desvendando o Sagrado, do Júnior de Airá, Sangô de Iará, e do Rafael, da Origem da Fé, tá? Que traz esses elementos verdadeiros para você montar a sua pombagira, o seu exu, o seu catiço, o orixá, com elementos verdadeiros, porque infelizmente aqui no Brasil a gente conta com muita falsificação, com elementos que não estão bons para o consumo, e lá na Origem da Fé você não tem esse tipo de problema. Tá, gente? Esses são só alguns elementos que vão dentro do seu assentamento, que são às vezes mais importantes do que um vulto, do que uma imagem, tá? Vamos começar a divulgar nossa religião de forma correta. Vamos trazer as nossas dúvidas, vamos debater sobre os assuntos, vamos falar de fundamento, vamos mostrar o que é o fundamento. Não é para ninguém ficar aqui catando nada e fazer maluquice, é isso, é aquilo, e só imaginar. Vamos entender o porquê das coisas para a gente poder montar um fundamento correto, montar uma pombagira correta para que a nossa vida fique boa, a vida daquelas pessoas que a gente cuida seja boa, para que nós sejamos bons sacerdotes, bons adeptos da religião, tá certo? Religiões de matrizes africanas. Então fica aqui o meu abraço para vocês, o meu axé, tá? O meu mucuyu, o meu mojubá, o meu mutumbá, né? O meu colofé, e eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, façam comentários, traz pra gente sugestão de vídeo, tá? Essa semana ainda eu quero lançar um vídeo falando de Ogum, porque no dia 23 de abril, né, é comemorado o dia de São Jorge, então quero falar do sincretismo religioso e quero falar das qualidades de Ogum no candomblé, como Ogum é visto em Ifá, e trazer coisas para vocês que eu acho muito importante, que são necessárias para a gente massificar esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.